E o São Paulo que ressuscita mais um time, exatamente. Agora foi o Red Bull Bragantino, que vinha de 4 resultados negativos, aí não vencia há 4 rodadas, enfrenta o São Paulo e o São Paulo perde para o Red Bull Bragantino por 1-0. Galera, mais uma partida horrível do São Paulo, essa é a realidade. Quem gosta de passar pano para a diretoria, para o Zubeldia, não vai gostar aqui desse vídeo aqui, porque a gente tem que falar desse treinador. A gente tem que falar das escolhas dele. Não é possível que ninguém tá vendo isso. Não é possível que todo jogo, vamos dar tempo pro treinador. Mas a convicção dele. Pelo amor, gente. É importante a gente comentar o que tá acontecendo aí com esses garotos da base do São Paulo, com os garotos. Os caras não jogam, né? Os caras mal são relacionados e quando são relacionados não entram. O Zubeldia é o teimoso, é teimosia, é isso mesmo. Zubeldia, teimosia. E eu ainda vou manter aqui a minha opinião, que é o seguinte: eu sei que muita gente é fã do Zubeldia, o cara é gente boa, o cara é legal. Para com isso, velho. Eu quero saber dentro de campo. Se ele é legal, se ele é um cara gente boa, ok, mas é dentro de campo. Eu quero ver o meu time jogando bem. Né? Esse legal dentro de campo lá, ele não é legal. Para começar, porque ele toma cartão todo jogo, né? Então, dentro de campo ele não é legal. Agora, o que tá fazendo aí, cara, com essa garotada do São Paulo? De verdade mesmo, galera. Para mim é uma baita sacanagem. Eu já perdi a paciência, já falei para vocês aqui que eu vou me conter, né, com as críticas aqui ao Zubeldia, mas assim, é inaceitável, inadmissível, é triste você ver o que tá acontecendo. E vocês vão entender aqui por quê, depois que eu comentar aqui, trazer essa para vocês, vocês vão entender por quê, cara, que ele não vai colocar o Rian Francisco. Não adianta a galera pedir, o Lucas Ferreira, o Mike. O Mike, galera, nem foi relacionado. E para mim, isso é um dos maiores absurdos também aí desse time. Olha só, ele não tem lateral direito. Ele levou, que foi com o time reserva que entrou. Aí ele entra com o Ferrarese, ok? De lateral direito. O cara é um zagueiro. Gente, o Ferrarese, ele quebra galho na lateral direita, galera. Será que ninguém percebe isso também? Tô cansado de dizer isso aqui. O Ferrarese, ele vai para lateral direita, ele quebra um galho, mas aquele lateral direito duro, sabe? É um cara que não vai conseguir fazer uma jogada ofensiva, não vai na linha de fundo, é desengonçado para jogar na lateral, mas quebra o galho. Eu até acho que ele cumpre ali o papel daqueles laterais durões, sabe aqueles caras de antigamente da Europa, aquele jogador durão, cintura dura, como dizia o Galvão Bueno. É o Ferrarese na lateral. Mas isso aqui não é uma crítica ao Ferrarese não, tá, galera? O Ferrarese, porque o Ferrarese não tem nada a ver com isso. É o treinador que tá querendo transformar ele no lateral direito pela teimosia de não querer usar o Mike, porque ele não quer dar o braço a torcer, porque a torcida tem razão. E aí ele não leva, nem relacionou, nem levou o Mike, né? Muito estranhamente. Porque se você tem o Mike lá, não faz sentido nenhum, cara, você jogar com um zagueiro improvisado. Gente, não faz sentido. O Mike tem 20 anos de idade, cara. Tem jogador que joga com 16, com 17, com 18, com 19. O cara tá com 20. Ele já provou que ele tem condições, ele mostrou que ele tem condições de jogar. Não pode jogar 15, 20 minutos. Aí sai o Ferrarese, entra Igor Vinícius. Depois a gente vai dar as notas aqui, galera. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo aí. O que vocês acharam sobre esse jogo, gente? Porque assim, foi horrível, cara. Não adianta falar, tem que ter calma, paciência. Calma com o quê, velho? Com esse futebol horrível que ele apresenta. Mas era o time reserva. Era o time reserva. Gente, mas a gente jogou o jogo, o segundo tempo todinho com um jogador a mais. Foi expulso um jogador do Red Bull Bragantino que não ganhava de ninguém ali há 4 jogos. E detalhe, tá? Aí no segundo tempo vem a cavalaria, né? Ele coloca o Alisson, coloca o Caleri, ele coloca o Igor Vinícius, Luciano e Oscar. Me fala pra quê? E uma coisa para mim que de verdade, tá? Um ponto que eu acho, o Luciano tomou o terceiro cartão amarelo, está fora o Luciano do próximo jogo. O que eu acho isso um ponto positivo? É ele poder testar e ele vai ser obrigado a colocar um outro jogador junto com o Oscar, com o Lucas e com o Caleri. Ele não vai ter o Luciano. Então o quarteto já para o jogo de segunda-feira vai ser desmontado. Isso é uma possibilidade para aquele que entrar mostrar para o Zubeldia e falar, ó, olha aqui, isso também pode ser aqui uma opção para você. Então é nisso que eu acho positivo a saída do Luciano do time no próximo jogo. Continuo dizendo que ele pode ser uma peça no elenco, mas o Luciano não está jogando absolutamente nada. Nos últimos 4 jogos, o Luciano não jogou
absolutamente nada. Se é um garoto da base que entra e joga como o Luciano jogou, ele não entra nunca mais. Essa que é a realidade, Zubeldia. Você é teimoso, cara. Você é covarde, um treinador covarde. Essa é a realidade. O São Paulo joga com o Bragantino, cara, com um a mais, perdendo por 1-0. Quais as substituições do Zubeldia todo jogo? Tira lateral, coloca lateral. Tira volante, coloca volante. Que absurdo. Olha, aí quando a gente pega no pé e fala, pô, o cara não dá oportunidade pro Rian Francisco, não vai dar mesmo. Sabe por quê? O medo dele é o Rian Francisco entrar e jogar bem. Eu já percebi isso. É o Rian Francisco entrar e fazer gol, porque ele não quer que o Rian Francisco decida a partida, para que o Rian Francisco não seja uma ameaça para o Luciano, para o Caleri, para qualquer um ali do ataque. Ele quer manter esse grupinho. E olha só, olha a ideia. Contra a Portuguesa, por exemplo, galera, vamos lá, contra o início, contra o Botafogo lá, contra as participações do Rian Francisco até o momento. Contra o Botafogo, quando ele estreou lá, ele meteu uma bola no travessão logo no começo do jogo, um chute ali, oportunista. Contra a Portuguesa, que ele entrou ali naquele finalzinho, né? O que aconteceu? Entrou ele e o Caleri. O Caleri tromba com o zagueiro, sobe a bola, ele faz um golaço, o Rian Francisco. Contra o Santos, quando ele entrou, ele deu um chute para gol, deu uma cabeçada que também foi ali oportunidades que ele teve chance, inclusive, né? Poucas, mas teve. Aí você vê que o atacante é perigoso. Mas aí, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, entra todo o time reserva, que já entrou com o André Silva, Ave Maria, não jogou absolutamente nada, o André Silva mal conseguiu dominar uma bola. Aí o que ele poderia fazer no segundo tempo para deixar o time mais ofensivo? Então tá, você saca o André Silva como centroavante, dá minutos ali pro Rian Francisco, cara. Os caras estavam com um a menos o Beldia. E aí, não, ele não saca o André Silva. Ele tira o Ferreirinha, inclusive, coloca o Luciano, ele começa a fazer as trocas ali dele, né? Começa a sair Marcos Antônio, todo mundo ali do meio. Aí ele coloca o Caleri para jogar junto com o André Silva. Porque ele não saca o André Silva, porque ele poderia repetir o que ele fez contra a Portuguesa, jogar o Rian Francisco e o Caleri. Mas ele não fez, sabe por quê? Medo de empatar e medo de vencer, medo do Rian Francisco ser um protagonista, essa é a realidade, é a explicação óbvia que tem, óbvia. Por que não jogou o garoto? Por que ele não pode jogar? Sendo que nos outros jogos ele entrou ali e conseguiu jogar bem. Não faz sentido, na minha opinião, é isso. Ele não quer que o Rian Francisco seja um protagonista. O Eric, de novo, outro jogo ruim do Eric, só cisca, cisca, cisca. E às vezes ele vai até bem, tá, gente? O Eric às vezes vai até bem. Agora, por exemplo, poderia ter entrado o Lucas Ferreira lá, mas ele não coloca o Lucas Ferreira. Beleza, poderia ter entrado, mas é aquela coisa, ele quer reforço, ele pede para a diretoria reforço. E lá aí o Ferreira também, o Ferreirinha, que até tentou alguma coisa no primeiro tempo, galera, mas Ferreirinha de novo também, para mim, fez um jogo abaixo do que ele pode jogar, um jogo ruim do Ferreirinha, inclusive. Ok, mais um, né? Inclusive o Ferreirinha tá precisando ter mais consistência. Jogo passado ele foi até bem. Ele precisa, acho que é assim, né? É ser menos fominha, ser mais participativo, né? Jogar também mais para a equipe. Não é todo jogo que tem que tentar driblar também, né? O Ferreirinha às vezes ele tem muita tomada de decisão errada. Mas aí foi entrando, Igor Vinícius, a galera toda. Gente, o jogo do São Paulo no primeiro tempo, no segundo, o São Paulo não deu um chute a gol, galera. O goleiro lá do Bragantino, o cara fez uma defesa difícil, o cara praticamente só pegou bola recuada. Gente, é o time reserva do São Paulo? É o time reserva do São Paulo. Mas é um reserva que jogou com Alan Franco, Ferrarese, Juan Tressoldi, Marcos Antônio, Bobadilla, jogou o Matheus Alves, jogou com o Eric, o Ferreirinha, o André Silva. São esses jogadores do elenco, esse é o time reserva. Né? Que inclusive direto aí dizem que tem proposta por eles, que são jogadores valorizados. Aí você pega ali um dos lanternas do campeonato, você não consegue nem dar um chute para gol. Aí quando entra Caleri, Oscar também entrou mal. Não dá para poupar ninguém, galera. Entraram muito mal. Talvez os caras já estejam pensando, galera, no jogo de segunda-feira, como eu já vi algumas pessoas comentarem. Horas, mas então não colocasse eles, pô. Colocasse então o Mike, colocasse o Ferreira, colocasse o Rian Francisco, levasse o Negrucci,
colocasse então o time reserva, já que é para entrar o time reserva, então leva o time reserva. Esquece, o São Paulo tem 13 pontos, o Corinthians tem 19, não vai ultrapassar o Corinthians mais, o São Paulo não vai ser o primeiro colocado. E do jeito que tá indo aí, o São Paulo deve terminar quarto, quinto ali entre os primeiros colocados. Não vai decidir Paulistão em casa, o São Paulo. Se a Copa do Mundo, se era a Copa do Mundo para o São Paulo, a gente tá vendo que tá indo por água abaixo essa estratégia de querer ganhar todas as partidas, né? Mas galera, olha só, importante, tá? Tem que poupar, eu sou a favor de poupar os jogadores, sim. É um jogo a cada 2, 3 dias que tá acontecendo aqui no Campeonato Paulista. Mas então, cara, dá oportunidade para essa garotada aí, para essa molecada aí que subiu, que tá treinando com os profissionais. Os caras estão esperando a oportunidade, os caras estão sedentos para jogar. Ele leva o Matheus Alves, o Lucas Ferreira e o Rian Francisco. Mas ele começou jogando com o Matheus Alves. Por quê, galera, que ele começou jogando com o Matheus Alves? Também, mais um ponto negativo para ele. Para ele não colocar o Rian Francisco, que é a esperança hoje de gol. O Rian Francisco pode não ser assim nem um fenômeno. Pode ele ser, ele pode ser um jogador meia boca, ele pode ser um bagre, que ele não é, tá? Só entenda a interpretação aqui, a minha colocação, meu comentário. Ele pode ser isso, vamos dizer que ele seja um bagre, ok? Mas você só vai saber se ele jogar. E o pouco que ele jogou agora a gente viu que tem qualidade, correto? O que ele fez na base e o pouquinho de minuto que ele teve no profissional até o momento. E aí eu falo uma coisa para vocês. Por que que ele poderia, inclusive, não colocar o Matheus Alves, começar com o Rian Francisco? Na minha avaliação, o Matheus Alves não deveria ter começado como titular. O Rodriguinho, acho que sentiu dores no joelho ontem, né? Inclusive, foi avaliado, não passou no teste o Rodriguinho, então não foi ali relacionado. E por isso que ele foi com o Matheus Alves. O Matheus Alves, que na base, inclusive, jogou muito tempo ali de segundo volante. Eu acho que a ideia era ele fechar mais o meio-campo. Mas aí o Matheus Alves também tentando funcionar como uma espécie de meia, tá? E eu tenho uma ponderação. O Matheus Alves, dos 4 que subiram, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o Rian Francisco e o Mike, pra mim, tá, galera? Aí é minha opinião também. Do que eu já vi do Matheus Alves. Estou acompanhando a base, principalmente esse sub-20, sempre acompanhei base, mas o Matheus Alves comecei a acompanhar do começo do ano passado. Para quem não sabe, ele jogou muito na base também de segundo volante. Ele sempre foi segundo volante. O Alan Barcelos ali, que inclusive começou a colocar ele de meio atacante também. Ele tem até uma certa qualidade. Mas desses 4 que subiram, o Matheus Alves, para mim, é o menos preparado para jogar. Não é que ele seja mau jogador, veja bem, é que eu acho que ele está abaixo do Lucas Ferreira, abaixo do Rian Francisco e abaixo do Mike. Só que o que o treinador faz? Para ele não colocar o Rian Francisco, ele já deve ter pego uma birra do Rian Francisco. Porque não é possível, cara, você ter um garoto bom de bola, um talento, e ele não colocar para jogar. Aí você fala, mas ele usou, ele colocou o Matheus Alves. Ok, colocou o Matheus Alves. Mas ele poderia ter invertido ali. É isso, olha só, ele nem relacionou o Santilongo, certo? A conversa é que o Santilongo tá voltando para a Argentina, já conversei isso com vocês, já trouxe essa informação. Nem foi relacionado, poderia ser um volante ali, jogar com os outros dois, Bobadilla e Marcos Antônio. Mas ele poderia, inclusive, jogar com o André atrás do Rian Francisco. Ele jogou com o Matheus Alves, certo? Ali, atrás do André Silva. Ele teria essas opções para fazer, mas ele não quis fazer. E na minha opinião, de verdade, aí é um achismo. Eu tenho o direito de achar isso, até porque não tem transparência nenhuma, até porque o garoto não joga, ele tá viajando aí com a equipe, mas não joga. Eu acredito que o Rian Francisco, daqui para frente, ele deve entrar assim no jogo quando tiver, sei lá, uns 7-0 pro São Paulo. Detalhe, segunda-feira, o São Paulo vai entrar com o time titular. Vocês acham que ele vai jogar? E aí que tá, galera. Pode ser que ele pinte no jogo, como a galera falou, eu vi gente comentando aí, ele pode jogar no próximo jogo no lugar do Luciano. Pode acontecer? Eu acho que pode. Eu até acho que pode jogar no lugar do Luciano. Mas o mais provável é o Oscar ir pro meio e o Ferreirinha ir pra esquerda, certo? Ele manter o Caleri e o Lucas. Mas para mim seria uma baita surpresa, vai ser muita surpresa se aparecer o Rian Francisco na segunda-feira escalado no time titular. Que eu acho que tem que começar assim. Qual o problema dele jogar?
Que medo é esse que tem de colocar o garoto? Que medo é esse que alguns torcedores do São Paulo ficam com esse negócio de mas não pode colocar, vai queimar o garoto. Que vai queimar? Quem tá queimando os garotos é o Zubeldia, cara. É o Zubeldia com essa teimosia dele, volto a repetir. Se é para levar o time reserva, se é para perder com um a menos ainda, com um a mais ainda do que o time rival, então coloca a molecada para jogar mesmo. E quando a gente fala molecada, a gente tá falando de jogador de 18, 20 anos. Ninguém tá falando de jogador de 15 anos aqui. Mais uma vez, o Zubeldia, para mim, foi muito mal no jogo do Campeonato Paulista. A gente está falando de Campeonato Paulista, onde esses jogadores eram para ser testados. Cadê os testes do Zubeldia que ele disse que ia testar? Até agora não tem teste nenhum, só tem sai os medalhões, entre os medalhões. Joga com o time reserva ali aí no segundo tempo, vem metade do medalhão. É isso que ele está fazendo. E aí a responsabilidade aumenta mais, recai mais sobre ele de chegar na final do Campeonato Paulista. Para que, se você tem jogo na segunda-feira, se fala tanto em poupar, e para que vai colocar os titulares nesse jogo? Poderia ter usado ali o Lucas Ferreira e o Rian Francisco, qual o problema? Ao invés de você colocar um Luciano, tomou o cartão amarelo, tá fora do próximo jogo, já volto a repetir, isso para mim é algo positivo, porque vai forçar o Zubeldia a jogar sem o Luciano. Só assim para ele tirar o Luciano do time. O Luciano, gente, não tá jogando absolutamente nada. Quando o Luciano tá bem, a gente fala, e a gente já defendeu aqui, já fui criticado, a galera fala, vocês passam pano pro Luciano. Não é passa pano. Quando ele tava bem, fazendo gol, sendo artilheiro do time, você fala, como que você vai tirar o cara do time? Mas agora o cara nem um passe acerta, o cara não acerta um chute, não tá fazendo gols, e tá mal pra caramba no jogo, você vai manter um cara desse? Tem que ter variação, Zubeldia, tem que ter outras opções, até porque o São Paulo tem um elenco, o São Paulo não é um time que só tem 10 jogadores de linha. Aí lembrei do Jandrei, meu amigo, vou te falar, hein, Jandrei. Mãozinho, bracinho de jacaré do Jandrei também, viu? Olha, eu vou te falar, cara, é um goleiro assim que aquelas bolas, sabe, as mais ou menos, né, ele não pega. Imagina as difíceis. Essa aí nem foi tão difícil, né? Mas o São Paulo perdeu, galera. Perdeu, galera, pro Bragantino. Deixa aí o seu like, seu comentário. Eu vou dar as notas. Vamos dar as notas aqui para os jogadores. Galera, hoje eu vou ser até ponderado aqui, vou ser até bonzinho aqui. Mas hoje, cara, não tem muita nota boa para ninguém, não. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aí o que você acha do Zubeldia, do time, dos jogadores. Fique à vontade aí para comentar. E a gente estava tão preocupado com a arbitragem, a questão da Edna. A Edna foi bem, na minha opinião, não influenciou em nada. O gramado razoável, até um gramado bom também lá do Bragantino. O que aconteceu com o São Paulo, cara, o problema é que quando joga esse time reserva aí, os caras não conseguem dar um chute para gol, gente. Essa que é a realidade. É um time assim que parece muito mal treinado, sem entrosamento nenhum. Jogadores, às vezes, muito parece que os caras estão com preguiça de jogar. Não dá para elogiar isso, cara. Quando é para elogiar e a gente torce aqui sempre pro São Paulo para ganhar, ok, mas tem jogo, um jogo horrível desse, cara, você vai elogiar o quê? O que dá para tirar de positivo num jogo desse aí? A única coisa de positiva que eu acho no jogo desse é que ele colocou o Matheus Alves. Vocês entenderam? É que ele colocou o Matheus Alves, que é um garoto ali da base, tá? 19 anos. Mas sabe por que também? Eu sei por que também que ele colocou. Em outra hora eu comento com vocês isso aí, tá bom? Mas por que também, assim, esportivamente eu falo, é para não colocar o Rian Francisco, mas tem coisa de bastidores, outra hora a gente bate papo sobre isso, porque jogou ele, tá bom, galera? Mas que bom que ele usou pelo menos o Matheus Alves, né? Pelo menos. Mas repito, tá? Na minha opinião, não é uma crítica ao Matheus Alves. Eu só acho ele menos preparado do que o Mike, do que o Rian Francisco e do que o Lucas Ferreira. E o Mike, eu vou te falar aí, Mike. Se esse Patrick joga na lateral esquerda, por que o Mike não pode jogar na lateral direita? Eu acho que o Mike, cara, se jogar com uma perna só é melhor do que o Patrick. O Patrick não tem jeito, cara. O Patrick não vai, galera. O Patrick tem que emprestar, vai ganhar experiência, vai ser rodado. Pô, vocês emprestaram o Moreira, cara. O Moreira. E aí fica sem lateral pra jogar ali, esperando o Cedric. Sabe, que tá um ano sem jogar. E aí vocês improvisam um zagueiro. Meu Deus do céu, que planejamento é esse? Que coisa mais estranha esse negócio, cara. Emprestaram o Moreira, o Patrick continua aí, cara.
Mas até porque também se não entra o Patrick hoje, seria o Sabino improvisado na lateral. Eu nem sei quem que é pior, se é o Sabino na lateral ou é o Patrick. Sinto muito, esse vídeo aqui é cornetando mesmo. Hoje aqui não dá para passar pano para ninguém não. Não dá para ficar elogiando essa postura covarde desse treinador não. O time não consegue dar um chute para gol. O time tá com a mais, jogando contra o Bragantino lá que tá brigando para não cair. Um time que um elenco fraco inclusive, time que tá se preocupando, eles estão investindo, fazendo estádio, não tem investimento no futebol. São Paulo enfrenta esse Bragantino aí, não dá para dizer que foi um jogo bom, que tem coisas positivas. Eu não vi nada disso. Amanhã a gente pode ver outra coisa, segunda-feira ver um outro jogo, mas eu estou analisando o jogo de hoje, que foi horrível, na minha opinião. Horrível, com escolhas desse treinador horríveis. Esse Zubeldia só está no São Paulo porque ele é um gringo e porque ele tem contrato até o final do ano e o São Paulo ainda tem dinheiro para pagar a multa dele. Porque eu duvido que ele vai continuar no São Paulo se ele não ganhar título, um Paulista, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um brasileiro. Porque o trabalho dele é ruim. Ele é mau gestor de garotos, da base. Ele não consegue trabalhar com os garotos, ele só quer jogadores medalhões. É isso, Zubeldia. Agora, vamos para as notas aqui, então. Eu falei, quem ia passar pano do Zubeldia não ia gostar desse vídeo aqui não, sinto muito, mas também não dá pra gente ficar aqui toda hora aqui dizendo, mas o Zubeldia tem um plano, não, mas porque o Zubeldia tá certo, tá certo os cambal, velho. Ó o Jandrei, ó, nota 4, meus amigos, 4 pro Jandrei eu vou dar aqui, tá, galera? Eu quero saber a nota de vocês, comenta aí também. Sempre o nosso pós-jogo aqui tem as notas, tá? Ferrarese, improvisado na lateral direita, não tem culpa. Estão falando, quebra o galho lá, nota 5. E o Jandrei falhou no gol pra mim, tá? Pulou atrasado ali e se é um goleiro melhorzinho, pega aquela bola. Talvez o Rafael pegasse. O Alan Franco, nota 5 também. Apesar que deu uns vacilos lá também o Alan Franco, mas no geral, pra mim, foi razoável também o Alan Franco. Juan Tressoldi, nota 4. Meu Deus do céu. Se o São Paulo pagar 27 milhões por esse zagueiro aí, galera, a gente pode ir lá e lá no CT da Barra Funda tem uma vaguinha pra nós. Não dá pra pagar quase 30 milhões nesse Juan Tressoldi. Não dá, cara. Patrick, nota 3, cara. Na boa, Patrick. Esse aqui a gente sempre fala, tá? A gente até pega leve, mas precisa ser emprestado para ganhar ali experiência. A rodar, minutagem. Inclusive que o Patrick ganha minutagem. Agora outros não pode ganhar, não. Bobadilha, nota 4. Nem mal vi falar de Bobadilha no campo. Marcos Antônio, também nota 4. Para mim não acrescentou nada. Ele e o Bobadilha perdidaços no meio-campo, tomaram um baile do meio-campo ali do Red Bull Bragantino, que nem é lá essas coisas. Os dois perdidos ali, não marca nem cria. Esses dois aí nem marca nem cria. São os tipos de jogadores que não pode jogar todos juntos, né? Eles têm que jogar assim um ou outro com o time titular. O time titular tem mais qualidade. O time titular de São Paulo é qualidade. Eu acho um time bom. Ainda mais juntando todas as peças. Mas esses caras não podem jogar tudo junto, sabe? Bobadilha, Marcos Antônio, Patrick, Ferrarese, André Silva, Eric, essa galera toda junto, galera, dificilmente sai alguma coisa. Todo jogo é assim, eles não conseguem dar um chute para gol. Vocês lembram lá contra a Portuguesa, contra o Botafogo, agora contra o Bragantino. Gente, foram 3 jogos horríveis, 3 jogos muito ruins da gente assistir, cara. Mas eles, inclusive, quando jogam juntos, é isso aí, cara. Os caras, falta qualidade, entrega não falta, mas falta qualidade. Matheus Alves, nota 5 para ele, o garoto também entrou aí nesse jogo, já fala, é time reserva. Entrou o jogo todo ali desde o começo, já diferente com o Rian Francisco, né? Não tem essas oportunidades, mas o Matheus Alves ali tentou fazer o papel que o Zubeldia pediu para ele, ser o terceiro homem de meio de campo, nota 5. Não fez uma boa partida também, assim como todo o time, mas estreou. Acho que tira o peso da estreia e ele também merece ganhar mais oportunidades aí, o Matheus Alves. Eric, nota 4. Péssima partida. Não vou nem me esticar muito no Eric. Ferreirinha, nota 4 também pro Ferreirinha. André Silva, nota 3. Errou tudo que tentou, não consegue dominar uma bola, mal posicionado, não consegue chutar gol. Também, né? Aquela coisa, a bola não chega, também não chega, mas nota 3 pro André Silva. Caleri, Igor Vinícius e Oscar, nota 3 pros 3 aí, tá? Pra mim entraram muito mal. O Alisson também, nota 3 pro Alisson.
Não entrou ninguém bem, assim, eu não vi nada. Os titulares que entraram não mudou nada. Eles entraram, inclusive, o São Paulo com um a mais. Eles jogaram, não mudou nada o jogo. Luciano, nota 0 pro Luciano. Não, nota 1, vou dar 1 para ele. Porque o Luciano entrou para tomar cartão amarelo e ficar suspenso do outro jogo. É para isso que entrou o Luciano. Então, o chique lento, né? Assim, todo jogo dá um chilique. Mas tá aí o Luciano, nota 1 para ele. E o Zubeldia nota 0, porque assim, é um mau gerenciador de garotos, não sabe trabalhar com os garotos, só quer trabalhar com medalhão. E o São Paulo, ele não consegue dar um padrão legal de jogo pro time do São Paulo ainda. Cadê os testes? Cadê a garotada que ele falou que revela, que ele sabe trabalhar? Sabe nada, não coloca para jogar, né? E quando leva nem coloca os garotos, quer dizer, fica improvisando lateral, zagueiro na lateral, ao invés de usar o lateral que tem, né? Aí daqui a pouco ele vai dizer que ainda precisa de mais reforço, como ele vem falando com a diretoria. Então, o vídeo é esse, galera. Não é um vídeo legal, confesso para vocês, vir aqui falar esse tipo de coisa negativa, eu prefiro falar coisas positivas, mas nesse momento eu estou avaliando, não é coisas ruins do São Paulo, galera. Coisas ruins do jogo, do que aconteceu, desse treinador teimoso, tá? Que se não mudar essa mentalidade, vai ser difícil a gente ganhar alguma coisa, tá bom? Eu até acredito que ganhe pela individualidade e qualidade de muitos jogadores, mas não por ele. Agora, segunda-feira vai jogar em Brasília, obrigação de ganhar, vai jogar com o time titular segunda-feira, vai pegar a Inter de Limeira, mais um time ruim aí, mais um time fraco do Campeonato Paulista. Aí o São Paulo ganha, goleia lá, né? Aí, Zubeldia, alegria, Zubeldia, para com isso, velho. O time tá muito inconsistente aí. Mas vamos continuar testando, né, Zubeldia? Continue testando e a gente vai continuar cobrando. Galera, é isso aí, valeu? Deixa seu comentário também, se você gostar do vídeo aí, deixa o seu like, deixa sua crítica, seu elogio, fique à vontade aí. Forte abraço, amanhã a gente volta com mais São Paulo Futebol Clube. Tamo junto aí, vamos São Paulo. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca do mais alto.